Beleza, gente? Então vamos lá? Resolvendo agora questões de combinatória da AFA. Tudo bem? Então desce na tela aqui comigo. Resolução de questões. Análise combinatória AFA. Show de bola? Vale lembrar, sobe aqui rapidinho, vale lembrar que quando vocês virem essas telinhas azuis escrito resolução de questões de algum tema, é porque ali, esse é um diferencial nosso, tudo bem? Eu gosto de fazer assim, porque dá uma extensão grande ao conteúdo, que é o seguinte: não tem só algumas questões da AFA, são todas as questões da AFA que já caíram desse determinado assunto até a última prova, que neste ano que eu estou falando é o ano de 2019. Então, até este ano, não tem nenhuma questão de combinatória que não esteja nesta lista. Se você está assistindo essa aula em outro ano que não seja 2019, não se preocupa que para você vai estar aí a resolução da última prova da AFA, para que você possa ver as últimas questões que caíram sobre aquele determinado tema. Tudo bem? Show de bola? Então, gente, quando vocês virem essas aulas, resolução de questões, AFA, EFONS, PSEX, Escola Naval, EAR, EPICAR, Colégio Naval, todas as questões daquele determinado tema estarão ali para você, tá? Todas, de todas as provas que já passaram. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, desce para a tela, questão 26. Vamos junto? Lançando-se 4 dados, sucessivamente, o número de maneiras de se obter soma 7 é... E aí? Lançando-se 4 dados, qual é o número de maneiras da gente obter soma 7? Vamos ver quais são as possibilidades. Tudo bem? Existe essa possibilidade aqui, 1 e 4. Existe essa segunda possibilidade aqui, 1 2 e 3. Existe essa possibilidade aqui. E existe... Será que existe mais alguma? Deixa eu ver. Pode ser... Acho que acabou. Agora só se começar por... Não, são só essas possibilidades aí. Sim, são essas possibilidades aí. Então, vamos lá. Como é que a gente faz com esses caras aqui? São 4 possibilidades com 3 repetições. Então, existem 4 casos. E aqui, professor? Aqui são 4 possibilidades com 2 repetições, certo? 2 repetições. Então, 4 vezes 3 vezes 2. Dividido por 2. Corta, isso aqui dá 12. E aqui, você tem 4 casos com 3 repetições. Isso dá 4. Como pode ser esse caso, ou esse caso, ou esse caso, 4 mais 12, 16, mais 4 dá 20. Então, gabarito, letra A. Essas são as quantidades de maneiras de você obter a soma 7. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Questão 27. O número de anagramas da palavra Alameda que não apresenta as 4 vogais juntas é... Então, nós não queremos as vogais juntas, certo? Não ter as vogais juntas.
Isso aqui, gente, é a mesma coisa que saber o total e diminuir os casos em que eu tenho as vogais juntas. Certo? Sobe aqui comigo. Se eu tenho 2 bolas vermelhas e 3 bolas azuis, como é que eu descubro quantas bolas não são vermelhas? Basta que eu conte o total e diminua as vermelhas, certo? Então essa é uma boa forma, chamada forma complementar, sim? Você não descobre o não, você descobre o sim e retira do total. Eu quero saber quantos anagramas da palavra Alameda não apresentam as 4 vogais juntas. O que eu faço? Descubro o contrário. Quantas vogais são juntas, quantos anagramas possuem as 4 vogais juntas e diminuo da quantidade total de anagramas da palavra Alameda. Você vai entender melhor agora. Olha só. Desce aqui comigo. Vamos calcular a quantidade de anagramas da palavra Alameda. Então vamos lá. Alameda. Ok? Quantos anagramas esta palavra possui? Ela possui. São 7 letras, né? Então 7 fatorial. Dividido por 1, 2, 3 fatorial. São as únicas letras repetidas. Mas, professor, as 4 vogais têm que estar juntas. Não, mas eu estou calculando o total de anagramas, sem restrições. Tudo bem? Aí isso fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Aí você corta 3 fatorial com 3 fatorial, isso aqui dá 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6 dá 120, 840. Então nós temos aí 840 anagramas da palavra Alameda. Professor Gabarito, não. Porque eu não quero o total 840. Desses caras, dessas 840 maneiras de reescrever a palavra Alameda, dessas maneiras, nós temos algumas em que as 4 vogais estão juntas. Sim? Vamos ver então a quantidade de maneiras de termos as vogais juntas. A, E, A. Então tá tudo junto dentro de uma caixa. E quais são as consoantes? L, M, D. L, M, D. Tudo bem? Então a gente quer as vogais juntas, coloca dentro de uma caixa, certo? E aí como é que a gente faz? Bom, primeiro a gente vê quantos anagramas possui esta palavra aqui, certo? Caixa, letra, letra, letra. Então são 4 fatoriais, 24 maneiras de nós reorganizarmos esses objetos. Agora a gente lida com o interior da caixa, é 4 fatorial dividido por 3 fatorial, porque a letra A se repete 3 vezes. Fazendo essa conta, isso aqui dá 4, certo? Aí você multiplica 4 por 24, existem 96 anagramas da palavra Alameda com as vogais juntas, certo? Então, desses 840, 96 tem as vogais juntas. E aí, claro, 744, que é 840 menos 96, possui as vogais separadas, que é justamente o que eu estou perguntando. Então, gabarito, letra B. Questão 28. Vamos lá? A quantidade de números naturais de 4 algarismos distintos. A quantidade de números naturais de 4 algarismos distintos, formados por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que contém o algarismo 3 ou o algarismo 4 é... Vamos lá. Então, primeiro,
Primeiro, vamos ver qual é o total de números. Tudo bem? Então, o total de números. De 4 algarismos, né? Distintos. Então, existem 6 possibilidades para cá. 5, 4 e 3. Eu ainda não apliquei esta restrição aqui. Ainda não. Já vamos utilizar aí. Fazendo essa conta, isso aqui dá 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Então, existem 360 números de 4 algarismos distintos formados por esses 6 caras aqui. Tudo bem? Desses 360, tem alguns que contém o 3 ou o 4. E também tem alguns que não contém nem o 3 e nem o 4, certo? Galera, é mais fácil descobrir esse. E aí, como é mais fácil descobrir esse, vamos descobrir esse primeiro, certo? Como é que seria isso? Seria assim. São 4 dígitos, certo? Não contém nem o 3 e nem o 4. Sobram quantos para serem utilizados? 4, né? Então, 4, 3, 2, 1. Multiplicando isso tudo, 24. Então, existem 24 anagramas. Anagramas não. 24 números naturais de 4 algarismos distintos que não contém nem o 3 e nem o 4. Ora, se desses 360, 24 não contém nem o 3 nem o 4, então quantos contém o 3 ou o 4? 360 menos 24, que dá 336. Beleza? Então, gabarito, letra C de casa. Próxima questão, questão 29. Em uma reunião social, cada participante cumprimenta todos os outros uma única vez. Se houve um total de 36 cumprimentos, qual é o número de participantes da reunião? Galera, essa questão é extremamente parecida com aquela que a gente fez dos vigilantes, que a gente tinha que descobrir quantos vigilantes tinham naquela circunstância lá. Acho que era uma questão da ESA, não me lembro. Bom, então vamos lá. A gente não sabe quantos participantes tem na reunião, certo? Vamos dizer que tenham N participantes. Então vamos lá. Como é que é feito um aperto de mão? Primeiro, um desses N participantes escolhe um outro participante. E aí eles apertam a mão um do outro. A ordem não importa, divido por 2, e isso tem que ser igual a 36. Tudo bem? Passo 2 multiplicando, n vezes n menos 1 tem que ser igual a 72. E nós já vimos lá naquela questão que isso aqui dá 9 e isso aqui é 8. Então, existem 9 participantes na reunião. Beleza? Próxima questão, questão 30. Usando-se 5 desses 7 algarismos, qual é a quantidade de números pares que se pode formar? Nem parece questão da AFA, né? Olha só, a gente quer utilizar 1, 2, 3, 4, 5 desses algarismos. Quais são os pares? 2, 4 e 6, certo? Então, existem 3 possibilidades para a última casa. Então, desses 7 dígitos, 1 já foi usado. Sobram, então, 6, 5, 4 e 3. Entenderam? Comece marcando a sua restrição para você não ter problema depois. Porque senão você pode vir a ter um grande problema. Sim? Então, comece
a sua distribuição de possibilidades pelo seu problema. O meu problema é o número ser par. Então, eu já fixo que tenham 3 possibilidades no final para garantir que esse número é par. Então, fazendo essa conta, isso fica assim. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. E vezes 3, 1080 números pares. Gabarito letra A. Show de bola? Próxima questão, questão 31. E essa a gente tem que parar um pouquinho, porque ela foge à caixinha. Tudo bem? Então sobe aqui na tela comigo. Olha só. Você se lembra o que são retas reversas? Eu não tenho aqui um outro instrumento, então eu vou utilizar o meu dedo e a caneta, tá bom? Galera, retas reversas são retas que não são paralelas e não tem pontos de interseção, tá? Aliás, perdão, são retas que não são paralelas e também não são coplanares, tá? Então, olha só. Neste momento, meu dedo e essa caneta são retas paralelas. Agora, essas duas retas, do jeito que elas estão, elas não são mais paralelas, mas elas também não são concorrentes. Elas são reversas. Deixa eu mostrar um exemplo para você. Desce na tela aqui comigo. Olha só, eu vou desenhar um cubinho aqui. Um cubinho, professor? Isso. Tô desenhando, professor. É isso aí. Então, olha só. Então tá aí, eu desenhei esse cubo aí. E aqui vai ser importante a gente ter uma ideia de perspectiva. Então deixa eu desenhar um fundo aqui. Show de bola. Então nós temos aí um cubo. Sobe aqui comigo. Esse cubo que nós desenhamos, ele possui vértices, arestas e faces, certo? Tudo bem? Algumas dessas retas são concorrentes, algumas são paralelas e algumas são reversas. Deixa eu te mostrar um exemplo de par de retas reversas. Desce aqui na tela comigo. Vou escolher, por exemplo, essa aresta aqui. Eu vou desenhar ela de vermelho para que você consiga dar uma atenção maior. Esta reta vermelha, você acha que ela é reversa a essa reta verde aqui? Não, né? Elas são concorrentes. E a essa reta verde aqui? Não, né? São paralelas. E a essa reta verde aqui? Também não, né? Elas são concorrentes. Então, professor, para ser reverso, tem que estar do outro lado, né? Exatamente. Por exemplo, essa reta aqui, ela é uma reta reversa àquela vermelha, certo? Tem mais, professor? Tem aqui, ó. Essa aqui também é uma reta reversa àquela vermelha. Tudo bem? Tem mais? Tem. Essa reta verde aqui, ó, ela também é reversa àquela reta vermelha. E esta reta aqui, ela também é reversa àquela reta vermelha, tá? Então, nós temos aí um exemplo de retas reversas, tá? Então, para esta reta vermelha, apareceram quantas possibilidades de retas reversas? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, sobe aqui comigo. Então, existem, para cada reta que seja suporte de alguma aresta do cubo, existem
4 possibilidades de retas reversas. Opa, então isso já me diz uma coisa. Desce aqui então. São 2 escolhas que eu tenho que fazer. A aresta e a reta reversa. Quantas arestas um cubo tem? 12. E quantas retas reversas cada aresta possui? 4. Nós acabamos de ver aqui, né? Isso aqui é uma reta, é uma das 12. E para cada escolha, eu tenho 1, 2, 3, 4 escolhas de retas reversas. Sim ou não? Aí você multiplica, como a ordem não importa, tem que dividir por 2. E aí, 24 pares de retas reversas. Tudo bem? A questão parece muito complicada, mas na verdade ela não é não. Tá bom? Show de bola. Então, próxima questão, questão 32, questão 32. Vamos lá. Colocam-se em ordem crescente todos os números, todos os números com 5 algarismos distintos, sem repetição, formados com 2, 4, 5, 7 e 8. Questão chata do caramba. Esse tipo de questão é muito chato, né? Bom, qual é a posição do número 72.584? Em ordem crescente, né? Então, vamos começar com aqueles óbvios, né, que a gente tem feito até agora. Por exemplo, alguns óbvios que com certeza vão aparecer primeiro são aqueles que começam por 2, por 4 e por 5. Esses caras aqui com certeza vão aparecer primeiro, né? São todos menores que 72.584, porque este número aqui começa por 7. Esses caras aqui estão começando por 2, 4, 5, né? Muito bem. Então, existem 3 possibilidades para cá, certo? 3 possibilidades para cá. Os algarismos têm que ser distintos, então restam apenas 4 possibilidades para cá, 3 possibilidades para cá, 2 para cá e 1 para cá. Ai, Jesus, é isso aí. Então, como é que faz, professor? A gente multiplica tudo, né? Ah, viado. Pois é, então, 3 vezes 4, 12. 12, 36, 72. Então, de cara, assim, já existem 72 números, certo? Se eu não errei conta, que é possível, 4 vezes 3, 24, vezes 2, 4 vezes 3, 12, 2, 24, 72, é certo. Isso aí. Beleza, já foi todo mundo que começa por 2, que começa por 4, que começa por 5, né, professor? Aham. E agora? Agora vem os que começam por 7. Cara, eu vou ser super sincero com você. Olha como as respostas estão perto de 72. Sinceramente, faz normal. Já foram 72, né? Qual que vai ser o próximo? Vamos escrevendo aqui. Qual que é o próximo? Ora, vai ser o número que começa por 7, né? Então, a gente exclui o 7. Aí vem 2, 4, 5, 8. E aí depois, o 2 continua, e agora o 4 vira 5, o 5 vira 4 e 8. Esse é o próximo, né? Qual é o outro? Continua o 2. Aliás, perdão, ficou faltando 485. Agora sim, aqui vem 5, e aí 4, 8. E aí agora troca mais uma vez e rolou. Certo? Veja como isso está certo. Olha, estamos nos números que começam por 7. Depois do 7, o menor número é 2. Aí o menor número é 4, o menor número é 5, o menor número é 8. Beleza. O 2 continua, o 4 continua, e aí troca o 5 com o 8, e eu obtive um cara que é maior. E agora eu obtive um cara maior, é o exato próximo da lista. E aqui eu obtenho o outro último número da lista do conjunto que eu quero, né? E aí, 74º, 75º, 76º. Então, gabarito, letra A. Beleza? Eu acho que é muito melhor fazendo assim. Se você quiser fazer conta, tudo bem. Mas sobe aqui comigo.
é tão pouquinho, falta só um tiquinho para você poder fazer, que eu acho que é muito melhor você fazendo manualmente, tá bom? De forma analógica, por assim dizer. Tudo bem? Show de bola? Então desce aqui, vamos lá, questão 33. Seja ANP, o número de arranjos simples de N elementos distintos tomados P a P. Essa é uma das razões que a gente é obrigado a lembrar das porcarias das fórmulas, né? N menos P factorial. Então, a equação AN3 igual a 6N tem como solução o quê? Parei. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. AN3 é igual a 6N. Isso fica N fatorial dividido por N menos 3 fatorial é igual a 6N, professor. Isso aí. Agora tem que resolver isso. Pois é, cara, a gente tem que resolver isso aí. Como é que a gente faz? A gente pode fazer assim, ó. Abre o N até N menos 3 para poder cortar embaixo, ó. Vai diminuindo 1. Vai diminuindo 1. Opa. Chegou no N menos 3, você para lá para poder cortar. Então, N menos 3. E isso tem que ser igual a 6N, certo? Seção de cortes, né? Corta N menos 3 com N menos 3. Corta N com N, porque eu tenho a certeza que N é diferente de 0. E aí sobrou N menos 1, N menos 2, igual a 6. Tudo bem? Novamente, dois números consecutivos que multiplicados dão 6. Só pode ser 2 e 3, certo? Então, esse cara aqui é 2, esse cara aqui é 3. Para isso acontecer, o N tem que ser 3. Perdão. O N tem que ser 4, porque aí esse cara aqui vai dar 3 e esse cara aqui vai dar 2. Mas se você quiser fazer por baixo, cara, também rola. Vamos ver por quê? A gente já sabe que o N é 4, né? Já dá para concluir com isso. Mas vamos lá. Fazendo as contas, isso vai ficar assim. N ao quadrado menos 2N menos N mais 2. Passa o 6 para o outro lado, menos 6 é igual a 0. Aí fica N ao quadrado menos 3N. 2 menos 6 dá menos 4. Isso tem que ser igual a 0. Professor, eu não sei fazer soma e produto. Tá bom, então vamos fazer por baixo, cara. Delta fica B ao quadrado mais 16. Dá 25. Portanto, N vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, 4. E 3 menos 5 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Aí você pode acabar achando que o gabarito é a letra D. Uma raiz positiva e uma negativa. Mas não é a letra D. Sabe por quê? Porque nunca vai acontecer de um arranjo dar um número negativo. Se você substituir esse N por menos 1 ali, isso aqui vai virar menos 6. Não só isso, você vai ficar com menos 1 aqui. Isso não rola, né? Não funciona. Não existe essa possibilidade. Então, não pode ter a raiz negativa. Só tem uma raiz positiva. Gabarito letra B. Show de bola? Sobe aqui comigo. Todo mundo foi, gente? Conseguiram entender? É simples, né? Mas ao mesmo tempo traz um certo pânico, certo? Mas é assim mesmo, esse tipo de questão sempre traz essas dúvidas pra gente. Eu tô ali olhando o horário para ver quanto tempo que falta ainda, Jesus. Desce na tela aqui então, vamos lá, questão 34. Vamos lá. A palavra que não muda o seu sentido, quer se leia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é chamada de palíndromo. Então, vocês veem que essas palavras aqui, se você ler daqui para cá, sai ovo. E se você ler ao contrário, também, certo? A asa pode ler ao contrário, que vai sempre ficar igual. Considerando-se as 23 letras do nosso alfabeto, quantos anagramas de 6 letras com características de um palíndromo pode se formar? Então, 6 letras, né?
Galera, palíndromos são específicos da seguinte forma. Suponha que eu escolha a letra C para cá, a letra T para cá e a letra X para cá. Tudo bem? Essas 3 letras eu escolhi de modo completamente arbitrário. Mas essas 3 não serão mais arbitrárias, porque tem que ser o espelho do que está ali. Certo? Se aqui foi X, aqui tem que ser X. Se aqui for T, aqui tem que ser T. E se aqui for C, aqui tem que ser C. Isso significa que das 23 letras, existem 23 possibilidades para cá. Ele quer que seja de letras distintas, é impossível, né? Um palíndromo de letras distintas, né? Já que vai repetir. Então, 23, 23, 23. E a partir do momento que eu escolhi essas 3, essas aqui ficam escolhidas. Só tem uma possibilidade, certo? Depois que eu escolho essa aqui só pode ser igual a essa. Depois que eu escolho essa daqui só pode ser igual a essa. E depois que eu escolho a primeira, a última só pode ser igual à primeira. Então, multiplicando tudo, 23 ao cubo. Gabarito letra B de bola. Muito maneira a questão, né? Bom, próxima questão. Questão 35, a gente já fez durante a aula teórica de combinação completa. Próxima questão, questão 36. Vamos lá? Coloquei rascunho, coloquei. Marque V para verdadeiro e F para falso. E a seguir, assinale a opção correspondente. Sendo A um conjunto com X elementos e B um conjunto com Y elementos, o número de funções f de A em B é XY. Vamos ver? Vamos lá. Então, nós temos um conjunto com X elementos. Deixa eu exemplificar aqui. Então, vamos lá. Nós temos o elemento 1, 2, 3, X. E do outro lado, nós temos os elementos 1, 2, 3, Y. Qual é o número de funções f de A e B, sem restrições, né? Então, vamos lá. Com quantas pessoas esse 1 pode se ligar? Ele pode se ligar ao 1, ele pode se ligar ao 2, ele pode se ligar ao 3. Então, para o 1, existem Y possibilidades de conexão, né? E para o 2, mesma coisa. O 2 pode se ligar ao 1, o 2 pode se ligar ao 2. Ele não tem restrições. Professor, mas agora há pouco o senhor fez uma questão parecida em que depois que eu ligava o 1 a alguém, o 2 não podia se ligar àquele mesmo cara. Sim, mas é porque naquela questão ele falava que a função tinha que ser injetiva. Aqui ele não disse nada. Ele diz que tem que ser só função. Então, para ser função, basta que eu conecte cada elemento do domínio com um único elemento da imagem, certo? Desta forma, eu terei Y possibilidade de escolhas para o 1, Y possibilidades de escolhas para o 2, Y possibilidades de escolha para o 3, né? 3 pode se ligar a 1, 2, 3, tem Y possibilidades. E assim continua até o X. X pode se ligar com Y possibilidades. Então é só multiplicar tudo, né? Y vezes Y vezes Y. Quantas vezes isso aqui apareceu? Vamos ver. 1, 2, 3, X vezes, certo? Então, como o Y está multiplicado por si mesmo, X vezes, isso é Y elevado a X e não Y vezes X. Então, essa primeira aqui é falsa. Bom, uma urna contém N bolas numeradas de 1 a N. Se S bolas são retiradas sucessivamente e com reposição, ou seja, eu tirei as S bolas e as repus, sim? O número de sequências de resultados possíveis é... Então, pelo que eu entendi, é o seguinte. Ele foi retirando de bola em bola, sim? Então, tinha uma urna cheia de bolinhas. E eu retirei uma, retirei outra,
retirei outra. Só que enquanto eu retirava, eu ia repondo. Tipo, retirei essa, retirei, coloca de volta. Agora retirei essa, retirei, coloca lá dentro de volta. Essa foi a mecânica. Então sobe aqui comigo. Então ele tinha uma urna cheia de bolinhas dentro. E ele começou a tirar, olhava e colocava de volta. Retirava a bolinha, olhava e colocava de volta. Isto significa com reposição. A gente vai ver isso com muito mais calma quando nós estivermos na aula de probabilidade, sim? Não esse assunto, isso aqui é um assunto de combinatória, tá? Mas esse negócio de reposição é muito mais presente nas questões de probabilidade, tá? Mas vamos lá. E foram retiradas S bolas, certo? E as bolas estão numeradas de 1 até N. Agora vamos lá. Tem N bolas aqui dentro. Aí eu tiro uma. Quantas possibilidades de bolas eu tenho? Tem N bolas. Quantas possibilidades eu tenho? N, certo? Se eu tenho 5 bolas dentro de uma caixa e eu tiro uma, existem 5 possibilidades de retiradas. Eu posso tirar a bola 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. Se tivessem 8 bolas dentro da caixa e eu tiro uma, quantas possibilidades eu tenho de retirar uma bola? 8 possibilidades dentro de uma, né? Porque eu posso tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tenho N bolas dentro da caixa, então retirei. Quantas possibilidades eu tive de retirar a bola? Eu tive N possibilidades para aquela única que eu retirei. Então, para a primeira bola, desce aqui comigo. A primeira bola, acho que eu vou fazer tudo no rascunho, vamos lá. Para a primeira bola, quantas possibilidades eu tenho? N. E para a segunda bola? N também, certo? Porque a bola é devolvida para dentro da urna. E a terceira bola, quantas possibilidades eu tenho de bolas para retirar? N. E para a décima bola, né? Para bola número S, né? Quantas possibilidades eu tenho? N. E aí, gente, é só multiplicar tudo. N vezes N vezes N, até o último N. Quantas vezes? S vezes. Por quê? Porque foram S bolas que foram retiradas. E aí isso fica N elevado a S. Essa é a definição de potência, certo? Certinho, do jeito que ele falou aqui. Então isso aqui tá verdadeiro. Tá bom? Isso ainda não mata a questão, né? A gente não sabe nada sobre a última ainda. A gente precisa descobrir. Chatinha essa aqui, né? Com N algarismos distintos, entre eles o zero, pode-se escrever N a quarta números distintos de 4 algarismos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Existem N possibilidades para cá. Aliás, perdão. Existem N menos uma possibilidades para cá. Por que N menos uma? Porque desses N algarismos, um deles é o zero. Não pode começar com zero. Um número não começa com zero, né? Se ele começar com zero, é como se ele não existisse, né? Então, eu tenho N menos uma possibilidade para cá. Para cá, eu também tenho N menos uma, porque dos N algarismos eu não posso ter o que eu já comecei. E aqui, N menos 2, N menos 3. Se eu multiplicar isso tudo aqui, com certeza não vai dar N a quarta. Isso aqui é falso. Essa seria verdadeira se não tivesse isso aqui, ó. Se fosse com N algarismos, nem assim seria verdadeira, né? Porque não pode começar por zero. Então, nem assim seria verdadeira. Bom, show de bola? Então, gabarito, letra D de dado. Muito bem? Questão bem chatinha, né? São 3 em 1, né? Bom, próxima questão. Se você vai comprar algo que custa 55 centavos em uma máquina automática e dispõe de 8 moedas de 5 centavos do mesmo modelo... deixa eu ir anotando isso, né? Pelo amor de Deus. Calma aí, são 8 moedas de 5 centavos, 5 de 10 centavos,
É só isso que eu tenho? Então, existem N sequências possíveis de introduzir as moedas, totalizando 55 centavos. Caraca, que saco. Tá, calcule o valor de N. Essa é bem chatinha, né? Então, deixa eu ver como é que a gente pode fazer. A gente pode ir contando os casos, vamos lá. Então, vamos criar aqui uma tabela, moedas de 5 centavos. É uma boa ideia fazer isso aqui, sabe por quê? Porque você montando uma tabelinha, você consegue ver todos os casos possíveis de um modo organizado, para que você não se perca, assim. Então, se você desistiu de entender a questão, volta para cá e tenta entender, porque ela não parece ser mais tão difícil assim. Ó, moedas de 10 centavos. Vamos ver quantas possibilidades a gente tem de formar 55 centavos. Bom, vamos tentar usar o máximo de moedas de 5 centavos. Se você usar as 8 moedas de 5 centavos, 8 vezes 5 dá 40 centavos. Usando 8 moedas de 5 centavos, não dá para fazer 55 centavos, porque essas 5 de 10 não vão conseguir fazer esse 40 virar 55. Então, o máximo de moedas de 5 centavos que eu posso utilizar é 7. Você vê que funciona, né? Ó, 7 vezes 5, 35. E aí eu uso as outras duas de 10 para formar 55 centavos. Tudo bem? Então, ó, 7 vezes 5, 35. 2 vezes 10, 20. 35 mais 20, 55. Então, esse é um primeiro caso. Um segundo caso seria... Eu nunca vou poder ter uma quantidade par de moedas de 5. Porque se eu tiver uma quantidade par de moedas de 5, eu não vou conseguir formar esse último 5 centavo aqui. Então, o próximo caso seria 5 moedas de 5, 3 e 1, certo? Vamos ver em cada uma quais são as possibilidades. Bom, se eu tenho 5 moedas de 5 centavos, eu vou precisar de 3 moedas de 10 centavos. Né? 3 vezes 10 dá 30, 5 vezes 5, 25, 30 mais 25, 55. 3 vezes 5, 15, para 55 faltam 40. Então, aqui eu vou precisar de 4 moedas, aqui eu vou precisar de 5 moedas. Então, essas são as possibilidades totais, né, para eu formar 55 centavos. Não há outras, nem é tão complicado assim. Bom, aí agora, o que a gente faz? A gente analisa como é que ficou cada um desses carinhas aí. Eu vou usar o rascunho, tá? Nesse primeiro caso, eu tive 7 de 5 centavos. 3, 4, 5, 6, 7. Estou escrevendo C de 5, tá bom? E 2 de 10. No segundo caso, eu tive 5 de 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 3 de 10. No terceiro caso, eu tive 3 moedas de 5 centavos. E 4 de 10. E no último caso, eu tive uma moeda de 5 centavos e 5 de 10. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a quantidade de maneiras de eu inserir moedas nessa máquina é a soma das quantidades de anagramas dessas palavras aí. Legal, né? Porque a quantidade de anagramas de cada uma dessas palavras é justamente as maneiras diferentes que eu tenho de introduzir as moedas nessa máquina, tá? Então, como é a quantidade de anagramas dessa palavra? Ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. 7 repetições na letra C e 2 repetições da letra D. Isso fica 9 vezes 8 vezes 7. Aí corta 7 com 2. 9 vezes 8, 72. Dividido por 2 dá 36. Beleza?
Para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí 7 fatorial. Dividido por 5 letras C e 2 letras D. Isso fica 7 vezes 6 vezes 5, que dividido por 2 dá 21. A próxima também tem 7, dividido por 3, 6 e 4 Ds. Aí 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aí eu vou parar no 4. 3 fatorial vezes 4 fatorial. 4 fatorial corta. 3 fatorial dá 6. 7 vezes 5, 35. E finalmente, 6 fatorial dividido por 5 fatorial, que dá 6 vezes 5 fatorial, corta. Isso dá 6 possibilidades. Como elas podem acontecer essa, ou essa, ou essa, ou essa, basta que eu some tudo. Somando isso tudo vai ficar 36... Opa! Calma aí. Ficou faltando uma moeda de 10 centavos aqui. Eu vi aqui agora que não ficou igual, né? Tá, deixa eu refazer a conta aqui. 8 e aqui 3. Aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aí agora... aqui vai ficar 3 fatorial. Aí corta, isso aqui vai dar 56. Perdoa aí, gente. O que acontece? São 3 moedas de 10 centavos, eu coloquei só 2, né? São 3, perdão. Então, 56, aí fica 36 mais 56... mais 35, mais 6. Isso fica 92, 127, 133. E aí, tem opção? Tem. Letra A. Beleza. Questão bem chatinha, mas ao mesmo tempo diferente, né? Então, sobe aqui comigo. Muitas questões são assim, tá? Eu conto aí uma das PSECs, 2011. Tem uma da EFON, 2009. Tem uma de 2010 também, um pouquinho diferente, mas tem alguma similaridade. E a Ariesa não tem nenhuma questão assim que você precisa decompor o 55 dentro das moedas que você tem, ou você tem que dividir um certo número em outros parcelados da questão. Isso não é comum, tá? Para a Ariesa, mas... olha como a gente precisa ter visto pelo menos uma vez a questão sendo resolvida, sim? A gente pensar nessa história de anagrama é meio louco, né? Beleza? Show de bola? Então, desce na tela aqui comigo, vamos lá. Questão 38. Vamos lá? Uma prova consta de 3 partes, cada uma com 5 questões. Cada questão, independente da parte que pertença, vale 1 ponto, sendo o critério de correção certo ou errado. O número de maneiras diferentes de se alcançar 10 pontos nessa prova se devem ser resolvidas pelo menos 3 questões de cada parte. E 10 questões no total é igual a... Então vamos lá, olha só. Eu tenho que alcançar 10 pontos, certo? Cada parte tem que ser resolvida 3 questões. Então, deixa eu fazer aqui uma divisão. Aqui nós temos a primeira parte da prova, a segunda parte da prova e a terceira parte da prova. Por que eu dividi a prova em 3 partes? É porque ele disse que a prova consta de 3 partes. Tudo bem? Parece óbvio eu estar falando isso, mas com tanta informação que o problema te deu, você pode ter se esquecido sem querer que a prova está dividida em 3 partes. Tá bom? Não precisava desse espaço todo, mas espaço aqui vai dar uma ideia boa para a nossa cabeça, tá? Então vamos lá. Cada uma com 5 questões. Então tem 5 questões aqui.
5 questões aqui, 5 questões aqui. Cada questão, independentemente da parte a que pertença, vale 1 ponto, sendo o critério de correção, agora vem a parte legal. Cada questão vale 1 ponto, sendo o critério de correção certo ou errado. O número de maneiras diferentes de se alcançar 10 pontos tem que ser exatamente 10 pontos nessa prova. Se devem ser resolvidas pelo menos 3 questões de cada parte. Então, eu já tenho 3 questões aqui, 3 questões aqui, 3 questões aqui. Então, inicialmente, visto que isso é uma prova de 3 partes, eu não tenho como errar essas 3 questões. Essas questões têm que ter sido resolvidas. Beleza. Só que também tem que ser resolvida 10 questões no total. Então, só isso aqui não garante, porque 3 mais 3 mais 3 dá 9, certo? Então, vamos entender todas as restrições que ele deu. Sobe aqui comigo. Vamos lá. Questão um pouquinho complicada, a gente precisa ir com calma, sim? Então, você vai ver que a resolução, ela não é a coisa mais difícil do mundo, mas tem que ser feito com calma. Então, vamos lá. Quais são as restrições? Primeiro, a prova é dividida em 3 partes. Muito bem. Para que ele dividiu em 3 partes? Para dar uma restrição para cada parte. E qual é a restrição de cada parte? Cada parte tem que ter pelo menos 3 questões resolvidas. As outras 2, tanto faz, por enquanto. Porque a gente vai ver que em pelo menos uma das partes, e aliás, exatamente em uma das partes, uma das outras 2 questões vai ter que ser resolvida. Por quê? A gente já chega lá. Você entendeu isso? Cada parte da prova tem que ter uma questão resolvida. Aliás, 3 questões resolvidas. Até aí tudo bem. Como são 3 partes, isso já dá 3 vezes 3, 9 questões, no mínimo, resolvidas para cada uma das questões, para cada uma das partes, 3 questões. Então, para a prova inteira, 9 questões. Muito bem. Só que aí, ele diz que eu tenho que alcançar 10 pontos, certo? E ele diz, além disso, que eu tenho que resolver 10 questões no total, por isso 10 pontos. Como é que eu posso fazer isso obtendo apenas 9 questões da prova? Então, eu vou ter que resolver pelo menos mais uma. Como eu estava dizendo, a gente tem 3 questões para serem resolvidas em cada parte, ok? E eu estava comentando com vocês as restrições. Sim, era isso. Então, vamos lá. Então, nós temos as seguintes restrições. 3 questões para a primeira parte, 3 questões para a segunda e 3 questões para a terceira. Sendo que uma das partes vai ter que ter uma questão a mais resolvida, porque eu tenho que ter 10 questões no total. Então, existem 3 possibilidades. Existem 3 possibilidades para pontuar essa prova, certo? Eu posso, para a primeira parte, ter conseguido as 4 questões. Na segunda parte, eu pontuei 3. E na terceira parte, eu pontuei 3. Isso aqui é uma possibilidade. Perceba que todos os requisitos foram cumpridos. Eu tenho pelo menos 3 questões de cada parte, né? 4, 3, 3. E eu tenho 10 questões no total, né? 4 mais 3, 7, mais 3, 10, tá? Quais são as outras possibilidades? As outras possibilidades são 3 para a primeira parte, 4 na segunda parte e 3 na terceira parte. E, finalmente, 3 na primeira, 3 na segunda e 4 questões resolvidas na terceira parte. Essas são as 3 possibilidades.
Tudo bem? O que a gente tem que fazer? Calcular a quantidade de maneiras de acontecer cada uma delas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a conta. Como a primeira parte nós temos 4 possibilidades, e são 5 questões, então eu tenho 5 fatorial, dividido por uma questão que eu errei e 4 questões que eu acertei. Porque o que significa este 4? Significa que eu errei uma e acertei 4. Tá vendo que virou um anagrama? É aí que eu queria chegar. Estes números são anagramas, gente. O que significa o 3? Significa errar 2 e acertar 3. Esse item aqui, ele é justamente a contagem de questões certas. Então, 3, porque eu acertei 3 questões. 4, porque eu acertei 4 questões. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Calculo a quantidade de anagramas para 4 questões certas. Agora para 3, 5 fatorial, porque são 5 letras, dividido por 2 repetições. 2 no E e 3 no C. E o outro 3, 5 fatorial, 2 erros e 3 acertos. Certo? Era aí que eu queria chegar. Então, esse 4 significa das 5 errar uma e acertar 4. Esse 3 significa das 5 errar 2 e acertar 3. E esse 3 significa das 5 errar 2 e acertar 3. Tá bom? Bom, e agora é só fazer essa conta aí. Isso ainda não vai ser a nossa resposta. Eu já vou explicar o porquê. Aí isso fica assim, 5 fatorial... Vamos tentar abrir isso aí, né? 5 fatorial, vou abrir até o 4. 5 vezes 4. Esse 5 fatorial eu vou abrir até o 3. E esse 5 fatorial eu vou abrir até o 3. Beleza. 1 fatorial é 1, esse 4 fatorial eu vou manter. 2 fatorial é 2, esse 3 fatorial eu vou manter. 2 fatorial é 2 e esse 3 fatorial eu vou manter. Aí corta 4 fatorial com 4 fatorial, corta 3 fatorial com 3 fatorial, 3 fatorial com 3 fatorial e ficou ótimo, né? Isso vai ficar assim, olha, dá até para fazer assim, ó, 2 vezes 2, 4. Sobrou nada embaixo, né? Sobrou em cima 5, 5, 4 e 5. 5 vezes 5, 25, vezes 4 dá 100, vezes 5 dá 500. Só para ver se eles foram maus, tem 500 aí? Não, né? Ainda bem, porque assim, eles poderiam ter sido muito maus, eles poderiam ter colocado, sei lá, 500. Aí você acharia que é a resposta, mas não é, porque 500 foi com esta configuração, mas tem 500 para cá e para cá, para cada uma das configurações, né? Qual é a diferença? É que nessa primeira configuração, as 4 questões que eu acertei foram na primeira parte. Nessa configuração, as 4 questões foram na segunda, e nesta configuração, as 4 questões foram na terceira parte. Então, o que eu tenho que fazer? Como podem ser essa, ou essa, ou essa, o que eu faço é 500 mais 500 mais 500, certo? Isso dá 1.500 possibilidades. Gabarito, letra C de casa. Tudo bem?